Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Continuando ainda dentro do Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 15, a partir do versículo 12, nós encostamos os discípulos perguntando a Jesus. E nós às vezes perguntamos alguma coisa a Jesus, até como um questionamento. Existe uma palavra que nós estamos sempre usando quando as adversidades sobressaem sobre a nossa vida e nós olhamos firme, forte e sério para Jesus e perguntamos: Senhor, por quê? Como se nós estivéssemos acima e não pudéssemos ser afrontados, ser contrariados. Que basta nós ser servo de Deus, que basta nós sermos discípulos de Jesus, que nada de mal vai nos atingir, mas nós temos que aprender que nós estamos vivendo no mundo e que nesse mundo o mal tem dominado e está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E o nosso Deus não cega entendimento de ninguém. Então, quando nós temos o nosso entendimento escurecido, nós estamos ouvindo um outro Deus, que não é o Deus do céu. E às vezes nós nem queremos que isso aconteça, mas nós nos envolvemos em fatos, em assuntos que não conferem, não fazem bem com o desempenho de uma vida cristã, de uma vida de quem tem como direção servir a Deus. E então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras que o Senhor está dizendo, se escandalizaram? Como se diz, o Senhor está pegando muito firme, está sendo muito duro. E Jesus, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que nós podemos entender com isso? Que não tem outro tipo de caminhar agradando a Deus que não seja segundo esses estatutos, segundo essas leis, segundo o querer de Deus. Nós precisamos estar apercebido que nós não podemos andar contra.
Nós não podemos servir a Deus andando no sentido das coisas ruins, deixando que coisas ruins tomem conta da nossa vida, ouvindo palavras ruins, falando coisas ruins. Nós precisamos, de certa forma, para ser servo de Deus, ter uma vida ilibada. Talvez o seu conhecimento não seja grande, o seu grau de escolaridade não seja grande, talvez você não tenha tido nem oportunidade de estudar, e isso acontece por vários motivos. Mas nós precisamos saber que nós temos um caminho reto, justo e santo a seguir, que é o único que nos levará ao céu. Jesus continuou dizendo: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Vamos aprender mais um pouco que nós precisamos prestar atenção com quem estamos falando, o que estamos falando, quem estamos seguindo, no que estamos acreditando, no que estamos nos envolvendo. Se Deus faz parte desse meio, e na maioria das vezes, o Deus que está em todo lugar não consegue tomar partido na minha e na sua vida se nós estivermos fazendo as coisas que o inimigo nos manda. E nós temos um inimigo que nós passamos a tê-lo como inimigo, que nós o provocamos quando nós aceitamos a Jesus. O único motivo dele estar contra você e tentar te derrubar é porque você botou um propósito na sua vida de servir a Deus, de obedecer aos princípios que Jesus deixou. Mas isso também é difícil. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos essa parábola, porque ele não tinha entendido. Pedro não tinha entendido. E Jesus disse a eles: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Porque já fazia algum tempo que os discípulos estavam andando com Jesus. Uma aula eficaz e em tempo integral, em que Jesus fazia para que eles observassem e aprendessem fazendo. A Bíblia chama esse método de empírico. Fazer ensinando, ou ensinar fazendo. E Jesus sempre foi mestre nisso. Um exemplo de pessoa, um exemplo de Deus, um exemplo de ânimo, um exemplo de determinação. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Querendo dizer com isso que as coisas desse mundo não podem dominar a nossa vida. Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas, pelo que perece, pelas coisas que o inimigo tem mostrado, nos oferecido no dia a dia. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Nós, às vezes, por falta de esclarecimento, ouvimos pessoas mirabolantes, com pregações alegóricas, com coisas que parecem que está escrito na Bíblia, mas são interpretações diferentes do sentido. Nós não temos que ler a Bíblia e procurar algo de nós que encaixa nela. Ela não precisa disso. Mas nós precisamos ler a Bíblia e fazer com que o que ela diz se encaixe na nossa vida. E tem muita coisa sendo distorcida. Principalmente nesses tempos. E agora agravado com a presença dessa epidemia que já está com 2 anos no nosso meio, onde surgiram muitos profetas de internet, dizendo coisas que aparentemente se encaixam na Bíblia, mas que não tem veracidade, não tem fundo de verdade, não tem aprovação de Deus. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos contaminados. Nós lemos na palavra de Deus um versículo que diz assim: aquele que está de pé, que está firme, que acha que não corre nenhum perigo, que sabe muito, que está alicerçado. Cuide-se para que não caia. Porque quanto mais você se inteira da palavra de Deus, e mais você se coloca na pregação, no aprendizado, no ide de Jesus, mais você se torna o alvo do inimigo. Tem outro jeito, pastor Donizete? Não. Aprender de Deus, aprender com a Bíblia e combater o inimigo. É um pacote só. Não tem como estar do lado de Deus e compactuando com as coisas que o inimigo coloca na tua vida, no teu caminho, no teu dia a dia. Ele pode muito. E ele usa muita gente e muitas situações para tentar te derrubar. E se você não estiver inserido no contexto da palavra de Deus, você pode cair. E a Bíblia diz que grande será a tua ruína. Tudo isso é verdade. Que nós possamos entender, trazer para o nosso coração e exercitar nossa mente nessas coisas. Que o Senhor nos abençoe.